Estamos aqui, né, mais uma vez, reunidos, eu aqui, em Patos de Minas, e você aí, na sua região, na sua casa, no seu lar, com a sua família, em nome de Jesus, né? Então hoje nós vamos dar continuidade, judeus versus gentios, segunda parte. Essa é judeus e gentios, é a introdução da terceira parte, que nós vamos falar sobre o enxerto do zambujeiro, o enxerto do zambujeiro na oliveira verdadeira. Judeus e gentios, as duas nações do mundo antigo, e que hoje Deus, depois da cruz, quando Jesus morreu na cruz, formou uma nação só, um povo lavado e remido pelo seu sangue. Eu quero já declarar que você é um abençoado. Não precisa orar para você dizer que eu vou te abençoar, não. Sabe por quê? Porque na cruz, Cristo, quando derramou o sangue, Ele te abençoou. Efésios 1:3, e Ele te abençoou com toda sorte de bênçãos. Você é um abençoado, meu querido, minha querida, você é um abençoado. Por isso que nós tratamos você como, quando eu digo bom dia, abençoados e abençoado. Abençoados e abençoados. Eu não digo Deus te abençoe, porque Deus te abençoe era um cumprimento do Antigo Testamento. Porque Deus ainda ia abençoar o povo, porque Ele não tinha morrido na cruz. Então lá em Números, se eu não me engano, 6:22 está dizendo, quando veio um item na lei de Moisés, para ensinar os sacerdotes a abençoar o povo. Era dessa forma. Deus ainda ia abençoar. Mas depois da cruz, você que está aí do outro lado, não importa a religião sua, viu, meu querido? Você já é um abençoado. Sabe por quê? Porque você crê na palavra que eu estou pregando, que é o Evangelho, a palavra universal. E nós estamos aqui não para falar de religião, nós estamos aqui para falar do amor de Deus, que foi derramado através de Cristo para nossas vidas. Oh glória, aleluia! Então nós vamos, como é de costume, louvar um hino. Um culto racional, a gente tem que louvar, confessar a palavra com a nossa boca. Eu vou cantar um hino muito antigo, muito maravilhoso, bonito, que fala do perdão. Nós que somos cristãos, nós temos que quebrar essa barreira, perdoar, né, aquele que te ofendeu, e quebrar essa barreira, porque se nós somos cristãos, não cabe a nós vingarmos, cabe perdoar. Em todos os aspectos. É fácil? Não. Mas é o que Jesus disse para nós. E hoje, muitas revelações, nós vamos falar dos gentios, que somos nós. Depois da cruz, antes da cruz, os gentios, você vai ver daqui a pouco. Vamos louvar a Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, e andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós, aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreira em eu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você, no amor de nosso Pai,
aí do outro lado, você está unido comigo e eu estou unido com você. E juntos nós somos mais fortes. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus foi derramado em nossos corações. E vai ser manifestado agora, daqui a pouco, através da palavra. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, e andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, e no sangue do Calvário sua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Glória a Deus. Hoje, graças a Deus, nós tivemos aqui mais uma voz nos acompanhando, a minha esposa que está aqui do meu lado. Glória a Deus, meus netos que estão ali no fundo. E a família da fé, que é você, meu querido, minha querida, que está aí do outro lado. Que essa palavra que vai ser ministrada agora, possa ir de encontro à tua vida e produzir o efeito necessário nessa noite. Eu oro a Deus neste momento, Pai querido, Pai amado, que esta palavra, Senhor, possa ir verdadeiramente para a edificação dos teus filhos. Porque nós estamos num mundo que o mal está dominando, mas as barreiras têm sido quebradas, porque o Senhor tem operado através da sua palavra milagres e maravilhas, e nós temos rompido essas barreiras e somos mais que vencedores. Pai, eu declaro e afirmo nessa noite que é este que está aí do outro lado. Ele é um vencedor. Eu sou um vencedor. Sabe por quê? Porque na cruz o Senhor nos selou com teu sangue carmesim. O Senhor nos deu o selo da promessa e fez de nós mais que vencedores. Obrigado, Senhor. Eu estou confessando a tua palavra. Eu creio na tua palavra. Por isso eu falo e declaro esta noite, a melhor noite, o melhor dia, a melhor tarde, o melhor momento de nossas vidas que estamos vivendo agora, porque o Senhor está presente agora e sempre nas nossas vidas e nos dando a alegria, como diz que o reino de Deus é a justiça de Deus, é a paz de Deus e a alegria no Espírito Santo. E essa alegria, Senhor, juntamente com a tua justiça e com a tua paz, que nós queremos na nossa vida, porque esses três fatores poderosos, nós vamos à batalha. Esta é a provisão da nossa luta. Esta é a provisão da nossa luta, a armadura de Deus na nossa vida. Obrigado, Senhor. Abba, Pai. Amém. Glória a Deus, abençoado. Que maravilha, né? Vamos tirar aqui o nosso instrumento e já vamos de encontro aqui a palavra de Cristo, o Evangelho da Graça, o verdadeiro Evangelho de Cristo. E nós estamos falando quarta-feira nós pregamos sobre os judeus, e recapitulando, né, os judeus, um dos itens lá, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque tudo foi confiado aos judeus. O povo que Deus escolheu, que nós lemos lá em 14, Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 2, se eu não me engano, o povo que Deus escolheu
E no Cântico de Moisés, ele fala que aquele povo era a menina dos olhos de Deus. Está vendo aqui meu olho? Olha lá, a menina do meu olho. E um povo receber esse privilégio de ser considerado a menina dos olhos de Deus. Os judeus, preste atenção. Mas esses judeus, quando Jesus nasceu aqui e veio para cumprir o propósito da lei e dos profetas, que toda palavra antes da cruz já anunciava o que Jesus ia fazer na cruz. Na lei de Moisés conta tudo isso. Os profetas, os salmos, o livro de Isaías conta a respeito do Messias, o que ele viria fazer aqui, e já fez, viu, querido? E os judeus, que foi considerada a menina dos olhos de Deus, lá em João nós lemos, veio para os seus e os seus não receberam. Por isso que nós, gentios, vamos falar assim, nós tirar um pouco de nós, porque quando nós nascemos já tinha acontecido tudo isso. E nós já nascemos na nova aliança. Nós já nascemos salvos. Não precisa você correr atrás da salvação eterna. Precisa você conhecer a salvação eterna que foi feita na cruz pelo sangue derramado por Cristo. Está entendendo, meu querido? Ah, eu vou fazer isso para me salvar. Não, você já está salvo. Você já está salvo, querido. Porque Cristo não vai morrer mais na cruz para salvar ninguém. Ele já salvou na cruz. Já derramou sangue. Já me salvou, eu já nasci salvo. Mas os gentios que estavam naquela época, antes da cruz, eles não tinham acesso a Deus. Nós já lemos aqui na palavra que quando Jesus, o filho de Maria, que Jesus de Nazaré, ele era judeu. Ele era judeu. Ele se torna o Cristo depois que ressuscita. Aí chama Cristo Jesus. É por isso que tem um versículo nos profetas que diz assim, ó, errais por não conhecer as Escrituras. Se eu não me engano, está lá escrito lá em Oséias. Errais por não conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. E Jesus, quando estava ali em Jerusalém, ele disse, ó, examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna. Está vendo? Então Jesus, ele veio, ele nasceu, ele veio para cumprir a lei de Moisés, que a lei, eles não estavam cumprindo de conformidade. 613 mandamentos era a lei de Moisés. No Novo Testamento, tem só uma lei para nós. E é a lei da fé. Futuramente eu vou pregar sobre essa lei mais detalhadamente para você compreender. E essa lei da fé, a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Então você não vai fazer obras, você vai crer verdadeiramente. Nós não estávamos lá em Jerusalém naquele dia, mas hoje, ontem, hoje, para sempre nós cremos que Jesus morreu lá. E aquela morte foi para dar-nos a salvação que nós já temos hoje. Dar-nos a santificação que já temos hoje. Então, às vezes, por falta de conhecimento disso que eu estou falando, às vezes as pessoas dizem, ah, ele está falando heresia, porque não conhece as Escrituras. Mas se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos passar a crer. Porque as pessoas hoje, perdão do que eu vou falar, as pessoas hoje não querem não querem ler a palavra. Preferem ler um livro de um autor desconhecido, mas não quer ler a palavra que o autor, quando nós estamos lendo a palavra, ele está presente. Ele está presente aí na tua vida o dia inteiro, a noite inteira. Né? A Bíblia diz que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Mas vamos ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre os gentios. Nós vamos começar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 47, para nós começarmos. Na terceira parte, nós vamos falar sobre os judeus e os gentios, que é a continuação. Nós, na quarta-feira, nós vamos pregar a mensagem, a adoção de filhos por Deus, porque nós não éramos filhos legítimos de Deus. Fomos adotados nesse corpo. O nosso espírito veio do céu, mas o nosso corpo foi gerado aqui nessa terra. Sabia, meu querido? Meu querido, é tanta maravilha na palavra de Deus. Eu queria poder passar de uma vez
como esses computadores, dá um disquete, Samuel, tá batendo ia derrubando, por favor. Como o computador tem um disquete, se eu pudesse, já mandei esse disquete para você compreender tudo o que eu já compreendi, mas é com o tempo. E para a honra e louvor do nome do Senhor. Atos capítulo 13, versículo 47. Diz assim a palavra. Ó. Se quiser ler o texto todo, mas nós vamos, para nós adiantarmos o estudo aqui, ó. Paulo e Barnabé vão para os gentios. Por quê? Porque, vamos ler aqui do versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Paulo e Barnabé estavam na cidade, e a pregação dele fez tanto efeito que foi um alvoroço lá, alvoroçou a cidade. E toda a cidade foi atrás para ouvir, que eu acabei de dizer aqui, para ouvir a palavra de Deus. Versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Os judeus, eles contradiziam o que Paulo falava, porque quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei de Moisés. Para nós, a lei acabou na cruz. Mas a lei ainda estava de pé, porque o templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído. É estudos maravilhosos que você vai conhecer futuramente. O templo de Jerusalém, que na lei era considerada a casa de Deus no Velho Testamento era o templo de Jerusalém. É tanto que os que moravam longe tinham que se apresentar 3 vezes por ano às festas em Jerusalém. Todos os judeus que estavam fora tinham que estar presentes em Jerusalém. Era a casa de Deus. Então, a lei, quando Jesus morreu na cruz, ele já iniciou a graça no mundo. Mas a graça não foi ainda elaborada na vida das pessoas, porque a lei estava de pé ainda por causa do templo. E o templo só foi destruído no ano 70 da era cristã. E depois que o templo foi destruído, é que a graça de Deus, o evangelho da graça prevaleceu. Porque o templo derrubado lá em Jerusalém, a cidade destruída, não poderia mais ter sacrifício da lei de Moisés. Porque a lei, as pessoas tinham que fazer para ser abençoado. Na graça, nós já somos abençoados. Porque quem nos abençoou foi Cristo na cruz. Recebe essa palavra aí, irmão? Diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, isso aqui é uma forma de você receber Deus na sua vida. Quando uma palavra tocar na sua vida aí, você diz, eu recebo em nome de Jesus. E faça-se cumprir essa palavra na minha vida, porque eu estou precisando, Senhor, edificar a minha casa, edificar a minha família, edificar o meu trabalho, em Teu nome, firmar os meus passos na rocha que é Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, viu? Dia maravilhoso hoje, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque não é agora que eu estou na presença de Deus, desde a hora que eu fui dormir ontem, acordei e estou sempre na presença de Deus, porque Deus habita em mim, Deus habita em ti. É isso que nós temos que te ensinar, o verdadeiro evangelho, para que você não venha temer Deus. Nós não temos que ter medo de Deus, temos que honrar a Deus. Ele é nosso Pai. Respeitar a Deus. Ter zelo por Deus e também conhecimento. Ter zelo por Deus, preste atenção nessa seguinte palavra. E conhecimento de Deus. Tem pessoas que falam, Deus por aqui, Deus por ali, mas não sabe quem é Deus. Eu conheço Deus. Amém? Você fala de Deus, você conhece Deus. Mas precisa cada vez mais abrir o testamento que foi deixado para você. Porque dentro desse Novo Testamento, que Jesus, quando morreu, deixou para você, na minha vida, esse testamento já foi aberto. Por isso que eu estou recebendo a herança de Deus. E ele precisa ser aberto, esse testamento, na sua vida, para que você receba todas as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus, a graça de Deus, não é pela metade. Não é um terço, não é um quarto. A graça de Deus que foi derramada na cruz é que você tenha vida e vida em abundância. Tudo de Deus é em abundância.
Tem um texto lá no livro histórico que diz aqui, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Deus dá para nós uma medida recalcada, sacudida e transbordante. É o que Deus dá para nós, vida em abundância. É o que as igrejas têm que pregar, a palavra de Deus verdadeira. É isso que é a palavra de Deus verdadeira. Não fazendo medo, te colocando temor, profecias falsas na sua vida. Não. A palavra diz que você é um eleito de Deus. Você é um escolhido. E não foi você que quis aceitar Jesus. Não, querido, não foi. Eu vou dar outros estudos futuramente. Não é nós que aceitamos Jesus. Foi Ele que nos elegeu como filhos legítimos dele. Ele nos adotou e disse, isso aqui agora tem o selo da promessa. O selo da promessa. Ele é meu filho legítimo. Na terceira parte você vai ver o complemento disso aqui. Atos dos Apóstolos. Nós estamos lendo 13, 45 nós já lemos. Vamos ler de novo aqui. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Né? Sabe por que Paulo, antes dele se tornar um apóstolo da graça, o apóstolo Paulo era um doutor da lei. Ele aprendeu a lei, ele foi formado com um homem, mestre dos judeus, chamado Gamaliel. E ele aprendeu a lei de Moisés, passo a passo, sentado aos pés de Gamaliel. Um homem, um príncipe, um mestre da lei, respeitado em Israel. Gamaliel, está tudo aqui escrito o que eu estou falando. Paulo era um doutor da lei. E antes dele ser chamado por Cristo, antes de Cristo aparecer ao apóstolo Paulo, Paulo matava aqueles judeus que seguiam a Jesus. Você sabia disso, meu querido? Mas, no capítulo 9 aqui de Atos, aconteceu um fato maravilhoso na vida de Paulo. Jesus, o Cristo ressuscitado, apareceu para Paulo e falou a Paulo na linguagem hebraica, falou em hebreu a Paulo o que ele tinha que fazer. Mas Paulo, como era um zeloso da lei, que nós estamos lendo aqui no versículo 46, Paulo, em vez de pregar para os gentios, estava pregando também para os judeus. Mas os judeus não queriam, porque os judeus se tornaram religiosos e diziam entre eles, nós não somos dignos da vida eterna, nós não somos dignos de Deus. E eu te faço a pergunta nessa noite, meu querido. Será que você está com esse propósito também na vida? Será que você se acha digno de não ter Deus na sua vida? Como esses judeus, vamos ler aqui o versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outro, em primeiro lugar, está vendo? A palavra é para pregar primeiro para os judeus, os filhos perdidos da casa de Israel. Mas eles não receberam. Vamos continuar. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim não determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os quatro cantos da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os judeus, Jesus já tinha cumprido a lei de Moisés na cruz, morrido, derramado seu sangue, mas o judeu se sentia indigno de ter a vida eterna. Olha, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus morreu na cruz, você é um escolhido de Deus. Você é um eleito de Deus. Quando aquele sangue foi derramado lá naquela cruz, escorreu no corpo de Cristo,
de Jesus, e ele ressuscitou no terceiro dia, ele pagou o preço da sua vida, da minha vida. E nós recebemos isto como um presente, a graça de Deus na nossa vida, é um presente. Nós não merecíamos, mas foi feito de graça para nós. Agora eu te digo uma coisa, seja grato a Deus. Não precisa você dar ouro nem prata, Deus não precisa do seu dinheiro, nem de ouro e prata. Ele quer só que você conheça o que Ele fez para te salvar. O que Ele fez lá naquela cruz. Jesus, antes de ser crucificado na cruz, Ele levou chicotadas. Pela lei de Moisés, lá, Ele foi estipulado a 40 chicotadas. 40 chicotadas. Só que agora tem porém, não era um chicote igual esses boiadeiros, anda com um chicote de uma linha só. O chicote lá era 7 linhas e nas pontas das linhas tinha ferro, chumbo. Tudo que, aonde pegava aquelas 7 linhas do chicote, era como uma garra de um leão tirando as lascas de carnes das costas do Senhor Jesus Cristo. Foi um sofrimento tremendo. E diz na lei que homem nenhum aguentava as 40 chicotadas, era dada só 39, e mesmo assim eles morriam. Jesus aguentou as 40 chicotadas para te dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus é maravilhosa. Às vezes quando a gente está pregando, se emociona, dá vontade de chorar, de cair no chão, deitar e chorar, porque é maravilhoso a gente compreender o que o outro fez por nós. O que Deus fez por nós naquela cruz. Nós não daria conta, por isso que Jesus morreu no seu lugar. Por isso que Jesus morreu no meu lugar, porque eu não daria conta nem de uma chicotada. Jesus cumpriu as 40. Ele, antes de ser crucificado, naquela via que ele foi, nas encruzilhadas de Jerusalém, naqueles becos, que se eu não me engano só tinha 2 esquinas, até chegar no Calvário, ele foi humilhado perante uma multidão. Na lei de Moisés tinha o pecado, e um dos pecados era a nudez. Jesus ficou praticamente nu. A mãe dele vendo ele, a nudez dele. Tem muitas coisas que você não sabe, porque você não lê a palavra. Tem muitas coisas que você não sabe, porque você não examina as Escrituras. E é preciso nós compreender o sacrifício de Cristo. Mas nós não temos que fazer nada para pagar, porque já foi pago. O que Jesus quer hoje de nós, é um coração quebrantado. Que nós circuncidamos o nosso crepúsculo do nosso coração. Na lei de Moisés, o homem era circuncidado na carne. Na graça, o nosso coração é o crepúsculo do nosso coração que é circuncidado. Está vendo, meu querido? Eu estou pregando sobre judeus e gentios. Quantas revelações na palavra de Deus. O maravilhoso de pregar a palavra é essa. Você vai pregar um determinado assunto e Deus, pelo Espírito Santo, porque se fosse o irmão Zé Ramalho falando de si mesmo aqui, eu não tenho nada. Como disse Pedro, quando chegou naquele templo, o aleijado pediu uma esmola para Pedro, ele disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que temos te damos, que é Jesus Cristo. E o que eu tenho na minha vida, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele me abençoou na cruz, com a família linda e maravilhosa, com os filhos lindos e maravilhosos, netos. E todas as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas amam-me, me amam. Temos inimigos? Temos, mas esses inimigos é quem nos faz crescer perante Deus. Sabe por quê? Porque quando o inimigo está preocupado comigo, eu estou orando por ele. Para Deus dar conhecimento, abrir os olhos do entendimento dele, ele compreender que nós somos cristãos, somos pessoas diferentes, que nós não vamos brigar, nós não vamos fazer isso e aquilo,
E as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, que é a palavra de Deus. Vamos continuar. Ali nós vimos que Paulo, aqui no versículo 47, Deus falando com Paulo, porque o Senhor assim nos determinou para Paulo, seja para a salvação. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, resumindo essa palavra, aqui judeus nós já vimos, os gentios, todo o povo estrangeiro que não tinha ligação nenhuma com sangue judeu. O gentio era um povo estrangeiro. Na primeira aliança, nós não tínhamos acesso a Deus. É tanto que eu li aqui em Mateus, se você puder abrir sua Bíblia aí, agora ou depois, quando você estiver ouvindo novamente a mensagem, eu vou te falar uma coisa, ó. Se você não entender a mensagem, essa mensagem amanhã vai estar no YouTube. Você pode ler 10 vezes, 20 vezes, não paga nada, é de graça. Você escuta o tanto que você quiser. E lá tem várias mensagens já. E está lá porque, eu não importa que se tiver muita visualização, está lá guardada, está lá numa biblioteca lá. Toda hora que eu sentar, está lá. Porque daqui a um tempo, eu vou partir para a glória. Mas a palavra de Deus, através de mim, vai ficar lá gravada. E muitas pessoas vão lembrar, quem é esse pregador? Quem é esse aqui? Ah, esse é um homem, pastor Zé Ramalho, né? Que infelizmente as pessoas intitulam-nos como pastor, como apóstolo, como profeta, mas depois da cruz, nós usamos pastor, profeta, apóstolo como dons. Nós temos esses dons. Agora eu estou empregando todos esses dons aqui nessa mensagem. Eles vão, todas as pessoas, isso é a maravilha de Deus, é o tesouro de Deus que está dentro de nós. Vamos continuar. Então, meus queridos, a lei foi dada para conduzir os judeus a Cristo. E nós, depois da cruz, Cristo, através do seu evangelho, que já nos salvou na cruz, ele deixou o evangelho para nós tomarmos conhecimento do que ele fez na cruz. Nós temos a nossa posição em Cristo, uma das posições em Cristo: salvo, santo, feliz, honrado por Deus. Nós somos a glória de Deus. A palavra diz que a glória de Deus aqui nesse mundo é nós. Somos nós. Daí vamos ver aqui mais, né? O povo de Deus, como nós já falamos, segundo a carne, segundo o corpo, eram os judeus. Tem a profecia lá em Isaías, né? E era um daquelas mensagens que eu preguei sobre os mistérios. Era um dos mistérios que estava oculto e que agora foi revelado para nós. Vamos ver aqui em Efésios. Nós já estamos chegando ao término dessa segunda parte. E aos pouquinhos, você que está aí do lado, vai aprendendo junto comigo e eu também aprendendo contigo. Porque quanto mais eu prego, ministro a palavra, mais eu aprendo. Mais revelações de Deus vêm para nós. Vamos ver aqui Efésios, no capítulo 3, versículo 4. Está falando dos gentios lá. Vamos ver aqui, versículo 4. 3, 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Vendo? Então você precisa ler. Ou então, quando o eunuco foi para a festa em Jerusalém e ia de volta, Deus enviou um dos seus discípulos para pregar para aquele eunuco. E o eunuco lia no livro de Isaías e não compreendia nada. E o homem que foi enviado por Deus se achega a ele e o eunuco diz, ele pergunta, o que é que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui a palavra na Torá, aqui no livro de Isaías, mas não estou compreendendo nada, que não tem quem me ensine. Mas eu te digo uma coisa, meu querido. Você pode ter certeza que eu estou aqui e tem muitos homens de Deus pregando essa palavra que eu estou pregando, a graça,
para te ensinar verdadeiramente. Sem mentiras, a palavra clara e objetiva e na simplicidade de Jesus. Você lembra que eu falei no outro vídeo? Que eles estavam esperando chegar o rei lá num cavalo montado com uma armadura gloriosa, num cavalo branco, e Jesus chega ao contrário, montado no jumentinho. Deus é humildade. A grandeza de Deus se aperfeiçoa na humildade, não em grandeza material. Ele iria chegar em Jerusalém, estava esperando um cavalo branco, um homem formoso, bonito, e chega Jesus no jumentinho. Mas assim mesmo, eles ainda gritavam lá em Jerusalém, na linguagem lá, Baruch Rabá, Hashem Adonai. Baruch Rabá, Hashem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, meu querido, a palavra de Deus é simplicidade, é humildade. E na própria palavra, Jesus deu muitos exemplos de humildade. Vamos ver aqui. Nós gentios, naquela época nós não estávamos lá, mas quem estava lá em Jerusalém, para nós terminarmos aqui, você vai fazer o favor de ler em casa esse texto que eu vou passar para você, o dever de casa. Faça esse favor, lê na sua casa. Eu vou falar algumas coisas aqui. Os judeus eram o povo legítimo de Deus, escolhido por Deus, a menina dos olhos de Deus. Os gentios eram considerados como cães. Cachorro. E o próprio Jesus falou isso. Vamos ver aqui em Mateus 15, falando do gentio. Mateus 15, abra sua Bíblia aí, por favor. Para nós terminarmos essa segunda parte. A terceira parte é quarta-feira. Mais revelações, viu? Judeus, gentios, adoção e enxerto na oliveira verdadeira. Quando você foi enxertado, você participou, você começou a participar das raízes de Deus, da rocha, do alicerce, do fundamento. E a edificação é através da palavra, o ensinamento. Eu estou pregando o apostolado nessa noite. O que é apostolado, pastor? O meu ensino. O ensino de quê? De Cristo. Capítulo 15. Vamos ver aqui, ó. Jesus veio para os seus não receberam. 15. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 15 de Mateus, versículo 21. Vai falar de uma mulher cananeia. Em outras Bíblias vai falar de uma mulher sírio-fenícia. Era uma gentia, era estrangeira, ela não era judia. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha estava horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma, porque ele não podia falar com estrangeiro. Jesus, sendo judeu, naquela época lá, ele era judeu, filho de Maria, ele era judeu. Ele não tinha se tornado Cristo, porque ele torna o Cristo depois de ressuscitado. Sabia disso, querido? Ele torna Cristo depois que ressuscita. Cristo Jesus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Outro estudo forte que tem aqui, endemoniado. Endemoniado não é isso que eles estão fazendo aí, ó. Você tem que saber o que é uma pessoa endemoniada na linguagem dos judeus. Mais para frente eu vou explicar para você. Eu quero te passar o conhecimento de Deus para você. Eu já sei o que é, mas hoje nós estamos no outro assunto. Vamos prosseguir. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Está vendo? Jesus está dizendo: não, eu fui enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava dizendo esse significado. Essa mulher aí é gentil, eu não posso falar com ela, que eu vim para os meus. Até então, ainda não tinha tido a rebelião dos judeus, que os judeus lá na frente não vai receber Cristo. Não recebe Cristo como Messias. Vamos ver aqui. Mas respondeu:
não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos. Quem eram os filhos? Os judeus. Os verdadeiros filhos naquela época eram os judeus. E lançá-lo aos cachorrinhos. Judia, gentia mulher. Talvez você hoje não compreenda essa palavra, mas vai ficar gravada no seu coração e Deus vai dar o discernimento para você. Está claro? E é o objetivo aqui, ó. Tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Está vendo? Por que Jesus disse, grande é a tua fé? Porque naquela época, a fé como dom ainda não tinha sido dada. A fé como dom, que hoje nós temos ela, só foi dada depois que Jesus ressuscita. A graça confirmada na cruz. Antes da cruz, cada um tinha sua fé comum. Depois da cruz é um dom. É um dom, uma medida de nós, uma medida de Deus em nós. Uma parte de Deus em nós. É o dom. Então a mesma fé que eu tenho aqui, você edificando através da palavra a sua fé que está aí, a fé que foi dada como dom, ela é ativada na sua vida, é o mesmo tamanho da minha. A minha não é maior do que a sua. O que acontece é porque estudando a palavra, lendo, a minha vai crescer mais em conhecimento. Mas aquela mulher, Jesus disse para ela, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Está vendo? Antes da cruz, cada um tinha uma fé. Quem buscava mais, crescia mais. Depois da cruz, todas as pessoas que o sangue foi derramado para a salvação, para a justificação, a fé é um dom. É a mesma medida. Olha que palavra maravilhosa. Nós estamos falando dos judeus e dos gentios. Quantas revelações você aprendeu nessa noite? E na quarta-feira, glória a Deus. A palavra de Deus, meu querido, é tremenda. Sabe por quê? Ela não vem do coração do irmão Zé Ramalho. Ela vem do coração de Deus. A palavra vem do céu. Vem do céu aqui, o livro está escrito aqui, quando eu estou falando, o Espírito Santo está falando na minha boca e transmitindo para você a voz de Deus. Eu não estou dizendo que eu sou Deus, eu estou falando que é a voz de Deus que está chegando aí nos seus ouvidos. Deus está falando com você através dessa palavra. A palavra diz que através de nós, Deus faz as maravilhas acontecer na vida das pessoas. Eu agradeço a Deus por essa noite maravilhosa. E desejo para você que a justiça de Deus, a paz e a alegria do Espírito Santo possa permanecer verdadeiramente na sua vida. Vamos aqui na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, se eu não me engano. Vamos ler aqui o último versículo. Preste atenção aí, lê em casa. Ó. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que estão aí, ouvindo e usufruindo das maravilhas de Deus através desse canal maravilhoso. A palavra está chegando ao seu coração, à sua família, à sua vida, na sua cidade, no seu estado, no seu país. No seu país. Está indo longe. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.